graça e a paz, meus irmãos. Nós vamos para a nossa segunda aula de hermenêutica. Na primeira nós analisamos aqui algumas metodologias de interpretação bíblica e hoje ficamos de analisar aquela que julgamos proporcionar um melhor entendimento da revelação de Deus. E esse é o método gramático histórico. O método gramático histórico é oriundo da Reforma Protestante. Os reformadores eles entendiam a importância de submeter a revelação de Deus a uma análise racional no que se refere ao conteúdo dela, assim como também a uma análise literária no que se refere à sua composição. Como Deus se revelou através de um livro, através de proposições, se nós aplicarmos as ferramentas corretas, chegaríamos ao conhecimento dessa verdade. Deus, ele se revelou, então é possível compreender, desde que façamos isso utilizando a nossa razão, as ferramentas que Deus, pela sua graça, disponibilizou através da igreja. Então eles aplicavam isso crendo que era possível chegar ao entendimento apropriado da Escritura e, de fato, esse método tem gerado um conhecimento muito mais sólido e muito mais sadio. Um dos pressupostos da Reforma Protestante, no que se refere a essa abordagem, é olharmos para a Bíblia como inspirada por Deus, toda ela inspirada, inerrante, infalível, e Deus ali revela, testemunha das suas ações e pode conduzir o ser humano ao conhecimento da salvação. O plano da salvação a gente consegue compreender através dessa análise. 4 pontos são importantes aí nessa aplicação hermenêutica. O primeiro deles, a única regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Então a Bíblia interpreta a Bíblia, sempre. Textos aparentemente obscuros, eles são capazes de chegarmos ao entendimento usando textos mais claros, que são paralelos àquele ensino. Então, segundo, a valorização do texto, da interpretação gramatical e da própria história. Então a gente precisa colocar ali as regras da gramática para entendermos o texto bíblico e analisarmos a história para entendermos também os fatores ali circunscritos aos leitores e ao escritor. Terceiro, o repúdio à interpretação alegórica. Nós vimos aqui que a interpretação alegórica ela abre precedente para muita especulação, para muita imaginação, e então eles tinham repúdio a esse tipo de interpretação. E por fim, algo que é crucial, que é evidente, que é a necessidade de iluminação espiritual pelo Espírito Santo de Deus. Então essas 4 regras, vamos assim dizer, são importantes nós termos em mente. E aqui, a fim de facilitar um pouco para cada um de vocês que está desejoso de ter um entendimento melhor da Escritura e que não conhece a língua original, o hebraico, o grego koiné, que nem existe mais, nós podemos entender melhor o texto usando perguntas. Então nós separamos aqui 10 perguntas que vão nortear cada um de vocês a entender melhor qualquer que seja a porção bíblica que você esteja estudando. Essas 10 perguntas servem aí como uma linha mestra e podem nos conduzir ao entendimento da Escritura. Vamos ver quais são essas perguntas. Primeiro, quando você se depara com um texto bíblico, a primeira pergunta é: quem escreveu aquela passagem ou quem falou aquela passagem? Porque às vezes tem um escritor, mas escrevendo que outro falou. É o caso de Jesus, né? Jesus não escreveu os evangelhos, ele falou muitas coisas que foram relatadas, registradas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quem escreveu ou falou a passagem, para quem que essa passagem foi endereçada? Segundo, o que a passagem diz? Então é importante o trecho que você separa, para o que de fato esse texto está dizendo, e você descrever ali, analisar várias versões, e aí você, de maneira sucinta, coloca ali o que de fato a passagem está dizendo. 3. Existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Alguns trechos não há necessidade de uma análise do grego, do hebraico, mas alguns trechos é necessário entender
o significado da palavra ali, e aí uma análise deve ser feita. 4. Qual é o contexto imediato da passagem? Então, os versos anteriores ali, o contexto imediato, o que está dizendo? 5. Qual o contexto mais amplo exposto no capítulo e no livro? 6. Quais são os versículos que estão relacionados ao assunto da passagem e como eles afetam a compreensão dessa passagem? Então, são aqueles textos paralelos que estão relacionados a alguns ensinos e aí eles podem facilitar o entendimento de determinada passagem bíblica. 7. Qual é o fundo histórico e cultural? 8. Qual a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? 9. As minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas Escrituras ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem. Então, assim, se eu tirar alguma conclusão de um texto e essa conclusão ela vai na contramão de outra parte da Bíblia, possivelmente eu não entendi o texto, porque a Bíblia ela tem essa harmonia justamente porque ela foi inspirada por Deus. Então, se eu cheguei a uma conclusão que está contrariando a própria Bíblia, eu vou ter que rever essa passagem e rever essas conclusões, porque possivelmente eu me equivoquei. E se ela destoa daquilo que outros personagens na história da igreja concluíram, é possível que você chegue a uma conclusão correta e que venha destoar daquilo que outros falaram. Agora, a importância de ter isso em mente é justamente porque nós fazemos interpretação com a comunidade histórica. Se você chegou a uma conclusão que destoa muito da tradição, possivelmente também você está chegando a uma conclusão equivocada. Não é possível que você é o iluminado em 2000 anos de história da igreja, ninguém entendeu o texto bíblico, só você que conseguiu entender com exatidão determinada passagem, né? Isso geralmente é feito por pessoas que caíram na heresia. Me lembro que alguns anos atrás, décadas atrás na verdade, um certo pastor, teólogo na Colômbia, ele concluiu que ninguém na história da igreja havia entendido como se deveria fazer discipulado, evangelização, e aí ele criou um método e diz que aquele método era algo que vinha da parte de Deus. Então, assim, o tamanho da presunção da pessoa dizer algo desse tipo, o cara negar 2000 anos de história e se colocar acima de todos os personagens cristãos, todos os autores, todos os pensadores. Ele entendeu como se faz discipulado, ninguém dos apóstolos até aqui entendeu, só o grande iluminado. Então, é sempre bom você fazer essas comparações para ver se você não está falando nenhum tipo de groselha, de abobrinha. E por fim, o que eu posso aprender a aplicar à minha vida, já que a leitura é contra nós mesmos num primeiro momento. Então, só para facilitar, vamos pegar um exemplo de aplicação dessas perguntas para a gente entender um pouco melhor como que nós utilizamos esse método gramático histórico. Vamos pegar o texto de Mateus 24:40, que muita gente, se não a maioria da igreja, especialmente pentecostal, interpreta esse texto achando que ele se refere ao arrebatamento da igreja, né? Não é incomum você ler esse versículo achando que ele se refere ao arrebatamento. Segundo eles, esse seria um evento escondido. Isso aí está muito evidente, né? Explícito no livro, no livro e no filme, na série de filmes Deixados para Trás, onde o pessoal é arrebatado e ninguém vê, ficam as roupas lá. Essa ideia do arrebatamento secreto, que não é bíblica, a gente vai ver isso, mas eles usam um dos textos de base, exatamente esse, de Mateus 24:40. O texto diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, ou deixado o outro. Então vamos lá, quem escreveu ou falou a passagem, para quem ela foi endereçada? Jesus pronunciou as palavras e elas foram registradas pelo evangelista Mateus. Jesus falou aos seus discípulos em resposta a uma pergunta, e a gente vai ver qual foi essa pergunta daqui a pouco. Segundo lugar, o que a passagem diz? A passagem diz simplesmente que um dos dois homens que estão fora no campo será levado. Ela não diz aonde, porquê, quando ou como vai ser, só diz que um será levado, ela não define que o campo pertence a alguém ou algum lugar em particular.
Terceiro, existe alguma palavra que precisa ser analisada, frase? Na verdade não existe aqui, não há necessidade de uma análise do grego, mas aqui a gente vai fazer para exemplificar a palavra tomar, né? Um será tomado, e na concordância você vai ver que essa palavra grega é paranlambano, ela significa tomar para si mesmo, trazer para junto de si, receber alguma coisa por transmissão. Então, uma análise só para a gente, a fim de fazermos esse exercício aqui. Qual o contexto imediato? É o lugar onde a passagem está inserida. O contexto imediato de nossa passagem é Mateus 24, do 37 até o 42. Pois assim como nos dias de Noé também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Imediatamente podemos perceber que a pessoa levada no verso 40 é comparada à pessoa levada no verso 39. Isto é, que as pessoas que foram levadas são do mesmo tipo. Então, uma pequena questão precisa ser feita agora. Quem foi levado no verso 39? Foi Noé e sua família, ou foram as pessoas que estavam comendo e bebendo? A resposta a essa pergunta pode nos ajudar a entender melhor a passagem original. Qual o contexto mais amplo exposto no capítulo e no livro? Então, uma passagem deve ser examinada dentro do seu contexto, não apenas no contexto dos versos imediatamente antes e depois dela, mas também no contexto do capítulo e até do livro na qual está inserido. O discurso de Jesus, do qual essa passagem foi tirada, começa com uma pergunta. Jesus tinha acabado de sair do templo e no verso 2 disse aos seus discípulos: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então no verso 3 os discípulos perguntam: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. O contexto é escatológico, é iniciado por uma afirmação de juízo que seria trazido sobre Jerusalém. A última parábola do capítulo nos ensina a respeito do juízo sobre o servo mau, que será tirado e lançado em algum lugar. Muitas pessoas acham que este versículo de Mateus 24, 40 se refere ao arrebatamento que é mencionado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, mas é interessante notar que o contexto do versículo parece indicar que quem será levado é o mal e não o bom. Talvez você pode estar até pensando que esse método está ensinando algo que você nunca ouviu. Você sempre achou que um será levado ou deixado tratável do arrebatamento, porém um bom método sempre nos levará a estudar a Bíblia pela Bíblia. Então, normalmente nos aproximando da Bíblia, nós nos aproximamos com ideias pré-concebidas. Eu falei isso na nossa primeira aula. Algumas vezes elas estão certas, outras erradas, mas nós devemos estar prontos a ter nossa compreensão da Bíblia desafiada pelo que é dito. Se nós estivermos dispostos, então seremos. Se nós não estivermos dispostos, então seremos presunçosos e Deus está distante do soberbo. Então, 6. Quais os versículos relacionados ao assunto da passagem e como eles afetam a compreensão desta? Então, existe uma passagem relacionada, é um texto paralelo a esse ensino, Lucas 17, do 26 ao 27. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Está claro nessa passagem de Lucas que aqueles que foram levados pelo dilúvio eram aqueles que estavam comendo, bebendo e se dando em casamento. Em outras palavras, não foram os justos que foram levados, foram os injustos que não atenderam ao apelo de Noé. Essa passagem paralela mostra que no texto de Mateus 24, 40, que nós estamos analisando, quem será levado será o injusto e não o justo. A passagem em questão não parece estar tratando do arrebatamento, e sim do juízo de Deus sobre os injustos, aqueles que não esperam a vinda do dia do Senhor. E ainda em Lucas 17, do 32 ao 37, os discípulos fazem outra pergunta a Jesus, que esclarece ainda mais o texto. Lembra da mulher de Ló: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, quem perder de fato a salvará. Digo, pois, naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro deixado, 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada.
2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram: onde, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Quando perguntaram: onde será isso, Senhor? O Senhor respondeu que eles seriam levados a um lugar de morte, de juízo, onde haverá choro e ranger de dentes, como no caso do servo mau, no capítulo 24 de Mateus. Sempre o contexto de juízo, como no caso da mulher de Ló, que amou este mundo e foi julgada com ele. Então nós, só nessa análise dos textos paralelos, a gente é capaz de perceber que esse tomado tem a ver exatamente com quem vai enfrentar o juízo de Deus. Então a comparação tem a ver com a mulher de Ló, a comparação tem a ver com aqueles que foram levados tanto pelo dilúvio nos dias de Noé, como aqueles que enfrentaram a destruição em outros contextos. Então esse tomado nunca tem a ver com arrebatamento aqui, ele sempre tem a ver com o juízo de Deus. Qual é o fundo histórico e cultural? O contexto histórico, nesse caso, envolve o conhecimento que seus ouvintes possuíam do Velho Testamento, e não podemos deixar de analisar o Velho Testamento quando ele é citado, como fizemos aqui. Envolve também o juízo sobre Jerusalém, sobre a religiosidade morta do templo, condenada tão veementemente pelos profetas e que agora era praticada de forma corrupta e falsa pelos escribas e fariseus. Aí, para a gente ir caminhando para a nossa conclusão do estudo, as minhas conclusões concordam ou discordam de áreas relacionadas nas Escrituras ou com palavras com outras pessoas que já estudaram essa passagem. Então, não discordam de nada, discordam talvez de alguns estudiosos, especialmente pré-tribulacionistas, no entanto, parece concordar com uma interpretação conforme sugerida aqui. O exame da palavra de Deus está aberto a todo aquele que sinceramente se aproxima de Deus, da Escritura, buscando receber um ensino verdadeiro. Você não é obrigado a concordar com todos os comentaristas. É plenamente possível termos duas ou mais opiniões divergentes sobre alguns textos, desde que não firam doutrinas essenciais. Então, quando fere alguma doutrina essencial, a gente precisa analisar a nossa conclusão do texto. Por mais que a gente possa discordar de outros autores, de outros teólogos, se está ferindo o essencial é complicado. Agora, assuntos secundários, marginais, periféricos, tranquilamente a gente pode conviver com a divergência. Isso aqui é até o princípio dos anglicanos, chamado princípio da diáfora. Alguns atribuem esse princípio a Huberto Meldinius, mas John Stott cita e outros vão citar isso, que é no essencial unidade, no que não é essencial liberdade, mas em todas as coisas a caridade, o amor ágape. E para finalizar, o que eu posso aprender e aplicar à minha vida? A interpretação das Escrituras tem um propósito: entender a palavra de Deus com maior exatidão a fim de aplicar seus ensinos em nosso viver diário. Então, glorificando nosso Senhor com nossa vida, no caso dessa passagem, aprendemos que Deus executará juízo sobre os ímpios no tempo certo, que todos nós precisamos viver conscientes desse julgamento, precisamos cuidar de nossa vida vigiando para que não sejamos apanhados de surpresa nesse dia. A vida do Filho de Deus é vigiar. Bom, são essas perguntas que podem facilitar a nossa leitura do texto. Eu omiti uma aqui porque ela está muito parecida, mas elas proporcionam maior lucidez para qualquer texto bíblico, independente se conhecemos as línguas originais, embora nós vivemos um período de privilégio nesse sentido. Há muita tecnologia, sites, aplicativos, livros que facilitam a nossa vida, nos ajudam, porque apresentam não apenas o significado das palavras, mas muitos comentários sobre essas palavras no grego koiné, no hebraico. Então a gente tem uma facilidade nesses dias e muitos não têm aproveitado essa facilidade, insistindo em uma interpretação alegórica. Mas se você aplicar o método gramático histórico, você pode ter certeza que você vai chegar a um entendimento muito melhor da palavra de Deus. Na nossa próxima aula eu gostaria de apresentar 3 teólogos, que
tem muita relevância, expressão tanto nacional como internacional, um deles que eu vou apresentar. E nós vamos ver que há muita familiaridade, porque os três estão amparados nesse método, mas cada um tem lá o seu estilo. Eu gostaria de apresentar o estilo deles para que você fique aí mais familiarizado, né? E quem sabe se identifique um pouco mais com cada um deles. Cada um vai contribuir com algo diferente. Então eu te espero aqui na próxima aula. Deus abençoe sua vida.